Dica de livro, verso e reverso. O outro lado das histórias. Autores: Rosiane Pamplona e Matê. Editora Escarlate. O livro narra histórias através de estilo de contos clássicos que nos ensinam valores como ética, amor ao próximo, não sermos orgulhosos, honestidade, lealdade. Esses contos que podemos chamar de fábulas, lendas, parábolas, mitos e contos populares. E o mais interessante, que esses contos vêm através da oralidade, que quer dizer que é através de contação de história, falando para outros através do ouvir, sem texto. Existem várias versões de uma mesma história dessas fábulas. Neste livro pegamos várias versões do mesmo texto, só muda um pouco o contexto, uma mesma história contada na tradição hindu, africana, foi transformada em contos europeus e brasileiros famosos, Elas que pegaram as autoras. Os autores se apropriaram da oralidade e fizeram sucesso. Exemplo: Irmãos Grimm, La Fontaine, Esopo, Monteiro Lobato, Maupassant e muitos outros. E as próprias autoras usaram dessa liberdade da oralidade para recriar um pouco a história. São 5 subtemas, cada uma delas divididas em 3 histórias. Os subtemas são sonhos desfeitos ou não, contentar-nos com quem somos, contentar-nos com o que temos, ingratidão e de mendigos e príncipes. Verso e reverso nos mostram que histórias sempre inspiram outras, e tem algumas que são cópias mesmo, descaradas. Os livros escritos pelas autoras Rosiane Pamplona e Matê, de uma maneira leve, gostosa, divertida, mas ao mesmo tempo tratando de temas morais sérios, nos ensinam moral e valores que às vezes a gente esquece. Vou escolher uma história e vou narrar para vocês. E eu escolhi a história Um Sonho de um Grão de Bico. Era uma vez um rapaz tão simpático, tão alegre, que todos o chamavam de João Feliz. Rico ele nunca tinha sido. Entretanto, seu sorriso, sempre aberto, era como um diamante, resplandecendo felicidade e confiança. Sua vida era dura, tinha de sustentar os pais, já velhinhos, mas trabalhava feliz, pois seus sonhos eram dourados. Ele tinha certeza que em algum lugar a boa fortuna lhe estaria reservada. Enquanto esse sonho não passava de um sonho, ele ia trabalhando, sem nunca se queixar. Um dia seus pais morreram, deixando-o sozinho no mundo. João Feliz decidiu então que era hora de conhecer a vida, de pôr o pé na estrada e partir em busca de seus sonhos. Arrumou um pouco que tinha numa trouxa e se foi andando rumo à capital do reino. Andou e andou o dia inteiro pela estrada longa e poeirenta, sem encontrar nada que lhe chamasse a atenção, nada que pudesse dar algum aviso do seu destino. Quando a noite caiu, ajeitou-se como pôde no capim e dormiu, olhando as estrelas. E teve um sonho. Sonhou que estava num palácio, rodeado por pessoas que o tratavam com todo respeito, como se ele fosse alguém muito importante. No dia seguinte, João acordou com forças redobradas. Andou e andou, sem que nada também nesse dia lhe acontecesse extraordinário. À noite, teve um outro sonho. Estava no mesmo palácio, mas dessa vez era casado com a princesa, e o próprio rei lhe sorria. Ao amanhecer, mais animado do que nunca, continuou a andar. A lembrança do sonho lhe trazia a convicção de que estava no caminho certo. Foi quando ele viu qualquer coisa no meio da estrada, algo que lhe chamou a atenção. Era um grão de bico, um simples e comum grão de bico. No entanto, o rapaz o pegou com todo cuidado, segurou firme na mão e pensou: quem sabe esse grão de bico não seja o início da minha fortuna? E colocando no bolso, pôs a andar, imaginando: que sorte a minha! Planta este grão de bico e logo terei um pé de grão de bico, que me renderá no mínimo um saco de grãos. Plantou todos os grãos, e terei uma vasta plantação, que me dará centenas de sacos de grão de bico. Vendo a minha colheita e com dinheiro compro um rebanho de carneiros. Espero as ovelhas darem cria e assim duplico ou melhor, triplico o meu rebanho.
vendo os carneiros por um bom preço e compro um rebanho de vacas gordas que vão se reproduzir. Logo terei milhares e milhares de cabeças de gado. Então, nesse ponto, João Feliz se interrompeu e coçou a cabeça. Espere um pouco. Milhares e milhares de cabeças de gado? E onde irá pastar esse gado todo? Não conheço nenhum lugar por aqui onde eu possa caber tanta vaca. Dali a pouco, seu sorriso voltou a se iluminar. Ele retornou à caminhada decidido. Mas é claro que tenho a fazer é levar meu gado para outras terras. As terras de além-mar. Quem sabe não esteja lá o meu palácio tão sonhado. Bem, para isso, preciso de um navio. Não, dois. O mesmo 3. Mas onde consigo 3 navios? E com essas ideias na cabeça, nosso rapaz sonhador chegou à capital do reino, sem perder tempo por se indagar quem teria os navios para transportar aquele incontável rebanho. Não demorou que a notícia da chegada de tão rico proprietário corresse a cidade. Quando João Feliz chegou ao porto, o capitão do maior dos navios ali ancorados, a par dos boatos, foi ao seu encontro, oferecendo-lhe seus serviços. O rapaz agradeceu-lhe o interesse e foi visitar o navio. Mas disse que aquele não era grande o suficiente para seu rebanho. Seria preciso esperar uma frota maior. Solicitou o capitão e convidou para passar uns dias a bordo. Enquanto esperava, João aceitou o convite e foi ficando por ali, encantado a todos com seu sorriso e sua simpatia. O capitão, impressionado com aquele jovem tão rico, mas tão simples, pagava-lhe belos almoços, jantares e até roupas lhe emprestou. Dali a uns dias, a história das riquezas intermináveis daquele recém-chegado foi parar nos ouvidos do rei, que quis conhecê-lo. João Feliz foi recebido com todas as honras no palácio e convidado a ficar ali, hospedado, enquanto aguardava os navios. Assim, no palácio, ele se instalou, e a todos, do mais simples serviçal até o próprio rei, foi contagiando com sua alegria e otimismo. O rei adorava sua companhia, tratava como um filho, e não demorou a perceber que a princesa, sua filha, também começava a rejar para que os navios não chegassem nunca. Um dia, finalmente, ele chamou João Feliz e perguntou: Meu rapaz, por que não acha que afinal suas vacas poderão ficar onde estão? Elas já estão há tanto tempo lá? Devem estar bem, ou já tenham chegado notícias da sua família. Onde elas estão? Pensou o jovem. Mas se elas estão na minha cabeça, é claro que poderiam continuar lá. E com toda a sinceridade respondeu: Pensando bem, majestade, acho que elas estão muito bem onde estão. E para falar a verdade, neste lugar ainda há espaço para muita coisa. Então, meu filho, por que você não deixa isso aos cuidados dos outros e fica aqui, casando-se com minha filha? Já estou velho e preciso pensar no herdeiro para o trono. João Feliz, estava mesmo apaixonado pela princesa, aceitou na hora, sorrindo, é claro. O casamento foi realizado sem demora, em meio a festas e comemorações do povo, que recebeu com alegria o novo e afortunado príncipe. Os navios nunca chegaram, mas João viu realizados os seus sonhos, só porque acreditou num simples grão de bico, que, aliás, guardado sojamente todo aquele tempo, foi banhado em ouro e transformou-se na pedra do anel de casamento. Quando o rei morreu, João Feliz tornou-se rei. Foi bom e generoso para seus súditos, e assim foram abençoados todos seus 12 filhos, seus 90 netos, seus 700 bisnetos, e seus milhares e milhares de tataranetos. Eu recomendo a todos esse livro, Verso e Reverso, Outro Lado das Histórias. É escrito pela autora Rosane Pamplona e Matê, editora Escarlate. Ele traz contos clássicos em forma de releitura, já que os contos não têm como ter direitos autorais, já que são escritos há séculos. E falam sobre moral e ética, de uma maneira muito gostosa, e as ilustrações feitas pela autora Matê são lindas. Um livro que vale para todas as idades. Vale a pena conferir.